Queres vir aprender a identificar as funções sintáticas? A primeira paragem é o sujeito. Até há cerca de 10 anos, o sujeito era considerado aquele que pratica a ação. E em determinados contextos, esta definição ainda se mostra válida. Na primeira frase, o sujeito, o João, pratica efetivamente a ação de enviar uma mensagem aos colegas. Noutros casos, no entanto, este conceito revelou ser impreciso, incorreto e desajustado. Repara na segunda frase. O livro já foi lido por todos os alunos? O sujeito, o livro, realiza alguma ação. Na terceira frase, ela está encantada com a turma. O sujeito é responsável por alguma ação? Não. Por isso, houve necessidade de regularizar alguns termos e conceitos linguísticos. Assim, o sujeito, de acordo com o dicionário terminológico, passou a ser a função sintática desempenhada pelo constituinte da frase, um grupo nominal ou oração, que controla a concordância verbal. O sujeito passou a assumir o papel de controlador da concordância verbal. Na frase, a Maria entregou o trabalho à professora, a forma verbal encontra-se na terceira pessoa do singular. Logo, o sujeito tem de estar em sintonia com esta pessoa e com este número. Mas a nuvem da dúvida ainda pode pairar, até porque a frase tem dois grupos nominais no singular, o grupo nominal a Maria, o grupo nominal do trabalho. Não te preocupes, há outra informação que podes usar. O sujeito pode ser substituído pelo pronome pessoal, ele, ela, eles ou elas, no caso de ser desempenhado por um grupo nominal, ou pelo pronome demonstrativo, isto, isso, caso corresponda a uma oração. Por exemplo, o João caiu. Ele caiu. É evidente que és responsável. Isso é evidente. Vamos tentar substituir os dois grupos nominais pelo pronome pessoal. A Maria entregou ele à professora. Não tem sentido, pois não? Mas tem sentido. Ela entregou o trabalho à professora. Já começas, então, a percorrer o caminho para a identificação correta do sujeito. No caso de ainda não estares convencido, podes sempre questionar o verbo, porque o sujeito responde à questão quem, podendo também, é verdade em certas frases, responder à questão o que é que, o quê, como por exemplo, quem caiu? O João, um ser humano. O que é que caiu? Um objeto, o lápis. Fazendo a pergunta à forma verbal, quem entregou? A resposta que vais obter é o grupo nominal a Maria, que agora tens a certeza que desempenha a função sintática de sujeito. Os pais do Pedro compraram um apartamento em Coimbra. Começamos por identificar o verbo. Compraram. De seguida podemos lançar a questão. Quem comprou? Os pais do Pedro. Esta resposta desempenha a função sintática de sujeito. Podes verificar a concordância com o verbo. Os pais do Pedro, terceira pessoa do plural. A forma verbal também se encontra na terceira pessoa do plural. Podes ainda confirmar através da substituição do grupo nominal pelo pronome pessoal. Eles compraram um apartamento em Coimbra. Vamos encontrar o sujeito. O meu pai foi comprar flores à minha mãe. Quem foi comprar? O meu pai. Um elemento, um grupo nominal a desempenhar a função sintática de sujeito. Já estavam 2 clientes na loja. Quem é que já estava na loja? 2 clientes. Um grupo nominal, no plural, a concordar com a forma verbal e pode ser substituído pelo pronome pessoal. Eles já estavam na loja. Eu escolhi propositadamente esta frase para te mostrar que o sujeito pode surgir depois da forma verbal. Eu e o meu irmão preparámos o jantar. Quem preparou? 2 elementos, eu e o meu irmão. Cozinhámos os seus pratos favoritos. Quem cozinhou? A frase não tem a resposta a esta pergunta.
mas nós podemos deduzir pelo contexto. Nós, eu e o meu irmão. Ainda dizem que o romantismo acabou. Quem é que diz? A frase também não tem a resposta a esta pergunta. Alguém diz. Não podemos precisar quem é o agente da ação. Chovia intensamente. Nas ações resultantes de fenómenos da natureza, não há pura e simplesmente sujeito. O mesmo acontece em frases com o verbo haver, tendo o sentido de existir. Esta atividade já nos permitiu antever que há vários tipos de sujeito. Na verdade, há 3 tipos de sujeito. Sujeito simples, quando é formado só por um elemento, um grupo nominal ou oração, como por exemplo, o presidente fez um apelo. Quem não arrisca, não petisca. O sujeito composto, formado por mais do que um elemento, ligados por vírgula ou pela conjunção coordenativa, como por exemplo, eu e o Pedro saímos pelas 22 horas. Eu, tu e todos os que amam temos fé no futuro. E o sujeito nulo, que não surge na frase. Por exemplo, levantei-me depressa. Não está presente na frase, mas a flexão verbal permite-nos identificar o referente. Eu levantei-me depressa. Contaram que a escola estava fechada. Não está presente na frase e não podemos precisar quem foi o responsável por esta ação. Anoiteceu rapidamente. Este tipo de ações não tem sujeito. Sendo assim, podemos subdividir o sujeito nulo em 3 tipos. Subentendido, quando o sujeito não está explícito, mas nós podemos identificá-lo pelo contexto. Indeterminado, não está presente e não podemos precisar de quem se trata. Expletivo, quando as ações não têm o mesmo sujeito, como é o caso dos verbos meteorológicos, nomeadamente chover, nevar, trovejar, relampejar. Vamos treinar agora? Neste conjunto de frases, há 3 sujeitos compostos. Consegues identificá-los? 2 equipas disputavam a final do Campeonato do Mundo. Quem disputava? 2 equipas. Um grupo nominal, um sujeito simples. Maria e João inclinaram-se para ver Cristiano Ronaldo. Quem se inclinou? 2 elementos, Maria e João. Logo, sujeito composto. O jogador português fez um remate certeiro. Quem fez um remate? O jogador português. Um grupo nominal, sujeito simples. A multidão levantou-se num movimento único. Quem é que se levantou? A multidão. Um grupo nominal, sujeito simples. Bandeiras e chapéus foram atirados ao ar. O que é que foi atirado ao ar? 2 elementos, bandeiras e chapéus. Sujeito composto. Nem o treinador, nem os jogadores da outra equipa foram receber o troféu. Quem é que não foi receber o troféu? O treinador e os jogadores da outra equipa. 2 elementos, sujeito composto. Nesta tarefa, vais identificar o tipo de sujeito, tendo em conta as formas verbais que já se encontram sublinhadas. Tinha nevado naquela noite. A ação de nevar não tem sujeito. Logo, é um sujeito nulo expletivo. O despertador tocou. O que é que tocou? O despertador. Um elemento, um grupo nominal, logo um sujeito simples. A Ana e o irmão saíram da cama. Quem saiu da cama? 2 elementos. A Ana e o irmão. Sujeito composto. Estavam cheios de sono. Quem? Não está presente na frase, mas nós podemos deduzir que se trata da Ana e do irmão. Sujeito nulo, subentendido. Dizem que tenho 2 filhos muito preguiçosos. Quem é que diz? Não está presente na frase e não podemos precisar o agente desta ação. Portanto, é um sujeito nulo indeterminado. Caiu um pássaro daquela árvore. O que é que caiu?
um pássaro. Um grupo nominal, sujeito simples, que surge a seguir à forma verbal. Acertaste? Muito bem!